Eu, por exemplo, quando eu estudei no meu ensino médio, no meu ensino fundamental, eu tinha o inglês ali um pouco travado. Parecia que você estudava várias séries aprendendo a mesma coisa ali, o verbo to be, não saía muito dali. Tem muita diferença em pouco tempo essa evolução do inglês no aprendizado, no ensino, não tem? Na escola, na época que eu estudava, não era tão dinâmico, né? Então ele falou... Era o verbo to be também. Era o verbo to be, né? Os meninos que não gostam, têm dificuldade, eu não vou dar conta. De repente eles se viram envolvidos nesse projeto, dando conta e chegaram e falaram assim, mergulhou e nem viu o que estava fazendo, e que falou assim, professora, que legal. TV 98 apresenta Tem Futuro. Se tem escola SESI e Senai, tem futuro. Fala galera, eu sou o Eric Funes e estamos começando mais um episódio do nosso Tem Futuro e hoje a gente vai falar sobre a jornada educacional e a importância do inglês. E para isso a gente está recebendo aqui a Paula Faria, que é professora de inglês da Rede SESI. Tudo bem com você, Paula? Tudo bem, Eric. E também a gente está recebendo a Thalita Nascimento, ela que é consultora educacional da Universidade de Oxford. Então a gente vai bater aquele papo da importância. Eu queria saber de vocês, gente, qual que é a importância do inglês hoje? Quais são as oportunidades, as portas que abrem para essa galera que já começa na escola com contato com a língua inglesa? É muito importante, né? O aluno já traz o inglês de fora. Os meninos, eles estão em contato com o inglês praticamente 24 horas por dia, em jogos, música. E o tempo inteiro eles querem sair do básico da escola, né, Thalita? E eles trazem muita curiosidade. Então, é muito importante que a gente tenha saber como ensinar esse inglês para ele não ser um inglês monótono e que a gente consiga ensinar dentro de um padrão para os meninos gostarem muito mais do inglês e aprenderem não só o que eles veem em jogo, mas a formalidade do inglês e aplicar isso na vida e no futuro deles no campo de trabalho, que também é super importante, estudo, mestrado. O inglês aí faz parte de muita coisa na vida deles. Para você, Thalita, exatamente. Quais são essas vantagens do inglês no aprendizado? Muito legal esse tema, eu agradeço pelo convite de vocês. É um prazer estar aqui com vocês. E sim, a língua inglesa tem estado muito em voga ultimamente, né? Antigamente nós víamos a importância de aprender uma língua estrangeira ou a língua inglesa apenas para aquelas pessoas que queriam morar fora, né? Que tinham esse intuito. Atualmente, no mundo globalizado, a gente já vê que essa importância é muito grande, mesmo quando se vive, né? Se decide viver no nosso país. Né? O inglês hoje é conhecido como a língua franca, ou seja, uma língua que é uma ferramenta de comunicação global. Então, se você hoje for trabalhar em uma multinacional, for trabalhar aí para qualquer empresa que tenha relações com outras empresas do mundo, que é muito comum, você vai precisar da língua inglesa para se comunicar. Então, nós enxergamos isso de uma maneira muito mais ampla, né? Então, e a facilidade, como a Paula comentou, né? Hoje em dia, os alunos, essa geração aí, nativos digitais, que tem muito contato com a língua, né? Com os termos que estão chegando cada vez mais da língua inglesa na nossa rotina. Então, isso tudo facilita e engaja muito mais. E por que não se apropriar disso em sala de aula, na escola, né? Um ambiente aí tão rico, onde já estamos aprendendo tanto, né? O nosso cérebro está tão aberto para receber tantas informações. E aí nós com profissionais aí tão bons quanto a Paula, né? Com empresas que estão tão engajadas, tão preocupadas, para que esse aluno receba todas essas informações aí de forma bastante eficaz. Muito bacana. Queria dar uma passada nessa diferenciação das gerações. Eu, por exemplo, quando eu estudei no meu ensino médio, no meu ensino fundamental, eu tinha o inglês ali um pouco travado. Parecia que você estudava várias séries aprendendo a mesma coisa ali, o verbo to be, não saía muito dali. Eu queria ver essa diferença justamente para essa geração que está vindo agora, como vocês falaram, que estão com a tecnologia na palma da mão ali, tem muito mais acesso à informação, muitos termos em inglês, termos técnicos também que usam inglês. Tem muita diferença em pouco tempo essa evolução do inglês no aprendizado, no ensino, não tem? Tem demais. O inglês, ele
é língua. A língua, ela vai evoluindo, ela não para. E o inglês, como uma língua franca, falada no mundo inteiro, ela tem as suas evoluções, as suas expressões. E não adianta a gente deixar e ensinar dentro de uma caixinha como era antes. Tudo dentro de uma caixinha. Então, hoje a gente vai aprender o verbo to be e fica só nele. Você não conecta ele com uma outra coisa dentro da realidade do seu aluno. Agora, o que é importante é que você mostre para ele que o inglês é importante como matéria, como uma disciplina, mas também que vai ser importante para ele fazer conexões na vida dele, que ele entenda de uma outra forma, não de uma forma estanque, como era antes. E os materiais para o bilinguismo que está vindo agora são muito importantes, que eles nos ajudam também, não que a gente use sempre o material como uma muleta, mas o material ajuda a gente a ter ideias e trazer para a sala de aula uma evolução. Os exercícios não são mais mecânicos como antes. Legal. Né, Thalita? Eles fazem com que os alunos pensem para fazer um listening, ou então, quando eles vão fazer um speaking, eles conseguem fazer como se diz, recapitular o que foi visto, por exemplo, numa unidade e trazer temas da vida deles para aquele momento ali. Então, eles participam, né? Ô, Thalita, eu vejo muito assim, na matemática, por exemplo, não tem como a gente fugir muito daquilo ali na hora de aprender. Já no inglês, essa forma de como passar essa informação, tirar essa forma engessada que eu aprendi na minha época para trazer para o cotidiano do aluno. Seria mais ou menos por aí, Thalita? Seria. Eu acho muito interessante a gente fazer uma relação com a neurociência, né? Com como o nosso cérebro funciona. Então, nós temos a nossa memória de trabalho, né? Na parte da frente do nosso cérebro, que recebe ali todas as informações do cotidiano. Então, tudo aquilo que a gente está recebendo agora, ela está na memória de trabalho. O nosso cérebro precisa de estímulos para levar o conteúdo importante, para levar aquilo que é para ficar na memória de longo prazo, aquela que a gente não esquece mais, né? A gente precisa de muito estímulo. E como que faz isso, né? Então, para a língua inglesa, Eric, você comentou aí que você quando aprendeu, não deve ter sido muito tempo não, viu, Eric? Mas quando você aprendeu foi um pouquinho diferente do que nós estamos tentando fazer com os nossos alunos atualmente, é de trazer esses estímulos de forma bastante lúdica. Então, independente da faixa etária, né? É claro que quando a gente traz esses estímulos ali a partir da primeira infância, isso enriquece muito mais e aí a criança consegue se apropriar muito mais, né? Então, a comunicação, como a Paula falou, né, a língua inglesa, é um veículo de aprendizagem, né? Então, a gente precisa dele para se comunicar. E é uma das primeiras habilidades que nós temos, né? Então, a gente começa a falar antes mesmo de ler, antes mesmo de escrever. Quando se aprende uma língua estrangeira, normalmente depois de adulto ou alfabetizado, a ordem é um pouquinho diferente. Então, normalmente, você fala assim, eu sei ler, eu sei escrever um pouquinho, eu sei até mesmo ouvir algumas músicas. Quando eu ouço algumas músicas em inglês, eu entendo bastante coisa, mas para falar é um pouquinho mais difícil, é aí que eu dou aquela travada, né? E isso acontece muito porque quando nós estamos em um ambiente monolinguístico, né? Ou seja, quando eu estou num ambiente onde os meus colegas aqui do lado falam português também, eu travo, eu tenho aquela insegurança de falar, porque todo mundo vai me julgar, né? Afinal de contas, eu tenho a minha primeira língua aqui, que poderia ser esse veículo. Então, o processo ele precisa ser um pouquinho diferente, a gente precisa desses estímulos externos. Então, como a Paula comentou, né? Em sala de aula existem diversas atividades que são feitas, né? Nós usamos várias metodologias. Dentro da escola regular, o que é muito legal, diferente de, às vezes, o que a gente faz em cursos de línguas, é que nós trazemos componentes de outras matérias usando a língua inglesa como veículo de aprendizagem. De repente, a Paula vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é algo que nós chamamos de CLIL, Content and Language Integrated Learning. Então, essas metodologias, elas são abordadas, e daí isso faz com que o aluno se sinta mais engajado, porque ele já está aprendendo ciências, matemática, geografia em sala de aula. Aí, quando a gente traz isso para a língua inglesa, a gente sai um pouquinho desse engessado, como que o Eric falou, né? Do verbo to be, que todo mundo arrepia o cabelo quando a gente fala tanto desse verbo to be, né? Então, a gente leva a língua inglesa de uma forma muito mais ampla. Legal demais, Thalita. Antes da gente entrar nessa parte da metodologia, que eu fiquei muito curioso, eu queria saber de vocês
o inglês, pelo que vocês estão falando, a importância de aprender o inglês logo ali na iniciação, na alfabetização, vamos colocar aí 5 anos, 6 anos, 7 anos de idade, o inglês não vai ser imprescindível só para ele falar uma outra língua. Pelo que vocês estão me falando, o inglês ele vai desenvolver a mente dele para aprender, para assimilar outras matérias. Ele vai ser desenvolvido de uma forma mais rápida, mais dinâmica, seria isso? Aí tem agora, ela falou, Cleo, que, por exemplo, os meninos, as crianças estão trabalhando planetas com a professora de geografia. Legal. E aí o material traz um material, por exemplo, um tópico que vai falar dos planetas em inglês. E aí o aluno ele vai fazer uma conexão, olha, a professora de geografia falou sobre os planetas, e isso vai ajudando com que ele veja, não é só palavras, mas aí vai ter um tanto de figuras, vai ter os flashcards, vai ter as imagens, os vídeos, e isso vai fazer com que ele aprenda o inglês, que faça conexão com o que ele está vendo na escola, com a professora que não é de inglês, né? Com a regente. Isso a gente está falando do Fundamental 1. Isso também acontece com os outros segmentos, com o Fundamental 2 e o médio. Então, o material, o livro didático, traz uma conexão. Aí o aluno fala assim, olha que legal, eu estava vendo isso em ciências. A gente estava estudando Darwin, e aí vem um texto sobre o Darwin, e aí fica muito mais fácil, porque ele já tem um conhecimento de mundo de um texto que ele vai ler mediante uma aula de ciências que ele teve. E isso, ele fica muito mais curioso em ler o texto em inglês, porque ele já viu sobre o Darwin na aula de biologia ou ciências. Muito interessante. Agora eu quero saber sobre essas metodologias e também sobre esse projeto que você tem lá na Escola SESI. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, Paulo, como que é? Esse projeto que eu desenvolvi, eu estava precisando fazer um projeto interdisciplinar, nós temos, e foi no primeiro momento, me deu um start, assim, eu falei assim, eu vou fazer uma rádio. Uma rádio? Uma rádio com os meninos do ensino médio do primeiro ano, em inglês. Olha. E aí o primeiro momento foi pedir para que eles pudessem, em sala de aula, a gente entrou na internet, e nós fomos, eu dividi, são 2 salas, então eu dividi uma sala em Inglaterra e outra nos Estados Unidos. E eles foram escolhendo cidades aonde eles iriam ouvir como funciona uma rádio cotidiana naquela cidade, escolhida por um determinado grupo. Sim. E aí eles foram pesquisando, e em sala de aula, muito interessante, né, como o locutor falava, o que estava acontecendo. E eu passei um esquema que eles teriam que falar como se eles estivessem falando para a escola. Então eles dariam um bom dia para a escola e vincularia essa rádio no intervalo. De cada hora um grupo falava. Então parecia assim, a rádio acontece. Então eles falavam assim, good morning, Katem. Para os alunos mesmo, eles falavam, como se eles estivessem, por exemplo, em Londres. Sim. Então, a ideia é, ao início, cumprimentá-los para eles se sentirem acolhidos, e na hora que eles ouviam esse good morning, e eles sabiam que eram para eles, e todo mundo já ouvia, e já ficava curioso para saber. E no final, e aí o esquema foi que eles falassem o tempo, o clima, porque eles notaram isso demais, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, que eles falavam muito do clima. E eu pedi para falarem um acontecimento, né, lá, daquele momento, para que os meninos soubessem o que estava acontecendo. E tudo em inglês. Então, cada hora o grupo se reunia. Então, tinha assim, vamos falar com um repórter que está na rua para cobrir um acidente que aconteceu no Piccadilly aqui em Londres. E também, no final, eles colocariam uma música. Então, eles teriam que pesquisar na Billboard ou em outro site, o que estava o top first, aí, o primeiro lugar, ou na Inglaterra, nos Estados Unidos, da cidade que eles escolheram. Então, eles falavam um pouquinho da curiosidade da cidade. Então, tinha cidade, às vezes, que, por exemplo, eles escolheram lá Washington, aí começaram a contar um pouquinho da curiosidade, e depois falando o que estava acontecendo agora. Então, foi muito interessante. E vai dando aquela aproximação com a cultura de lá e vai instigando mais o aprendizado, né? Isso. É mais ou menos por aí. Porque eles foram construindo diálogos. Então, esse projeto passa pelas 4 habilidades que o inglês preza, né? Que é no speaking, o writing, o reading e o listening. Porque eles foram trabalhando essas 4 habilidades juntas nesse trabalho. E foi muito interessante a construção. Legal, muito legal, né, Thalita?
Muito legal, eu ia comentar isso, que, Paula, na verdade, o que você fez, né, o que vocês estão fazendo, vai muito além de apenas as 4 habilidades, né? Hoje nós temos o trabalho das competências globais, né? Chamamos de competências Sim. globais, que envolve, que é por isso, que vincula muito com o que o Eric comentou, né? Que não é só aprender o inglês pelo inglês. Então, a Paula está indo nesse projeto muito além. Ela está trabalhando ali a parte da comunicação, obviamente, a colaboração, porque envolve um projeto e a gente sabe que nós precisamos trabalhar com esses alunos, não só em língua inglesa, né? Todas essas habilidades envolvem todas as matérias, de forma geral, a escola. E o próprio SESI tem esse trabalho de forma muito efetiva, né? Então, o trabalho da colaboração, o pensamento crítico, né? Critical thinking. Então, eu preciso refletir sobre aquilo que eu estou fazendo. Então, a Paula não entrega nada pronto. Eles têm que desenvolver, eles têm que refletir entre eles, né? A criatividade, que é uma habilidade que hoje, independente da profissão que que a gente queira seguir, né? Que agora nós temos profissões novas aparecendo. Quando eu aprendi inglês ou quando eu fui para a faculdade lá atrás, nós tínhamos algumas profissões bem direcionadas, né? Hoje em dia a gente tem profissões aparecendo aí em todos os momentos. Então, independente da profissão que você vai exercer, você precisa dessas habilidades, né? Colaboração, pensamento crítico, criatividade. E uma que é muito importante, que também está bem incluso nesse projeto que a Paula está fazendo, é o Cross-Curricular Understanding. Então, é o entender, o Cross-Cultural, desculpa, entender outras culturas. Por que é tão importante entender outras culturas? Mais uma vez, né, quando nós estamos falando de um mundo tão globalizado como o nosso, eu preciso, e a gente não está mais falando de um Brasil que é tão homogêneo, né? Nós somos uma nação tão heterogênea, nós temos contato com outras culturas mesmo estando aqui dentro. Então, essa noção, esse senso de outras culturas, de como outras coisas funcionam, também facilita o meu desenvolvimento como ser humano, né? Para eu respeitar as diversidades, para eu respeitar tudo aquilo que acontece, que é diferente da minha rotina. Então, é muito lindo esse projeto, acho super legal, porque, de novo, como vocês comentaram, né? Nós estamos expandindo e fazendo com que a língua inglesa seja muito mais interessante. Então, quem que não ia gostar de estar numa aula como essa da Paula, né? Participando desse projeto tão interessante, que engaja. E, poxa, eu não gosto muito da língua inglesa, né? Vamos supor, a gente tem uma porcentagem de pessoas aí que tem um certo trauma. Mas eu vou me esforçar o máximo possível, porque eu quero muito participar de algo assim. Então, é isso que a gente vai fazendo, né? Criando esses mecanismos para engajar e garantir que os nossos alunos sejam mais interessados. Eu confesso que eu sou um desses alunos aí que tem um pouquinho de trauma Nossa. no meu aprendizado do inglês. Eu tive alunos lá que não gostam. Eu não gosto de inglês, professora. Não vou dar conta. E quando o grupo, a cooperação também foi muito boa. Porque eles imaginam que vai ser ele sentado na cadeira, olhando para o quadro, aprendendo inglês, tendo que assimilar, decorar, e não é por aí. Não é por aí. E o menino fala, os meninos que não gostam têm dificuldade, eu não vou dar conta. De repente eles se viram envolvidos nesse projeto, dando conta, e chegaram e falaram assim, mergulhou e nem viu o que estava fazendo, e que falou assim, professora, que legal, e eu tô conseguindo falar, eu tô entendendo o que eu tô falando, olha o que tá acontecendo. De forma natural. Que é o mais impressionante, né? E porque eles ficavam interessados. Aí eu tô escutando a rádio toda hora para ver a entonação. Olha que legal a entonação, até a forma, a pronúncia de falar, né? É uma competição gostosa. Que todo mundo ganha, né? Um ensina o outro aprende com o outro. É muito legal isso. Ô, Thalita, você que é consultora educacional da Oxford, eu queria saber de você como é que começou essa relação sua com o inglês. Vem de onde? Sempre gostou? Foi questão profissional? Me conta um pouco sobre isso. Que legal, Eric. Eu adoro contar essa história, porque eu sou filha de músico, né? Meu pai é músico. Ele não falava inglês quando ele decidiu investir na minha vida com a língua inglesa. Então, desde novinha, ele me colocou em um curso de línguas, porque na escola, na época que eu estudava, não era tão dinâmico, né? Então, ele falou... Era o verbo to be também. Era o verbo to be, né? Era só isso, então a gente não tinha muita vontade, né? Enfim, isso está mudando e cada vez mais. Mas nessa época, então, ele investiu para que eu desenvolvesse a língua inglesa. E foi onde eu me achei, sabe? Quando a gente fala de aprendizagem, a gente sabe que cada pessoa aprende de uma forma, né?
Eu tenho 2 irmãs mais velhas. E rolava muito uma comparação, porque elas eram muito mais rápidas, para não usar uma outra palavra, né? Elas eram muito mais rápidas do que eu nas outras matérias, né? Então eu tinha um pouquinho mais de dificuldade em aprender matemática, geografia, e daí a mãe dá aquela comparada, né? Poxa, mas suas irmãs iam tão bem. Mas aí o meu pai enxergou que em mim eu tinha comunicação. Ele falava assim, poxa, mas Thalita, você se comunica tão bem, eu acho que você vai se dar tão bem com o inglês. E o que ele começava a fazer, cada vez que eu voltava do curso, eu entrava no carro, ele me falava assim, me ensina o que você aprendeu hoje? E aquilo me deixava tão motivada, eu falava assim, nossa, eu estou ensinando meu pai, né? Quem sou eu para ensinar meu pai? E isso foi me motivando muito. Então, eu comecei com a língua inglesa desde muito nova, a comunicação facilitou muito, né? Eu fui me desenvolvendo em outras áreas, e daí fiz faculdade, e ao sair da faculdade, eu já fui contratada por uma empresa americana, trabalhei fora durante alguns anos aí, viajei por vários países, tive muito contato com crianças e adolescentes, né? Então essa parte do ensino foi muito legal, trouxe essas metodologias para o meu trabalho atual. Então hoje eu trabalho como consultora já há mais de 11 anos, como consultora pedagógica da Oxford University Press, né, que é um departamento da Universidade de Oxford. Nós trabalhamos aí com soluções educacionais, com suporte a essas missões, aí, essa missão tão linda que a Paula, que o SESI Minas Gerais faz, né, do desenvolvimento da língua inglesa com crianças e adolescentes. Então, é muito gostoso trabalhar com a língua inglesa, trabalhar nessa área e ver essa evolução, né? Porque nós temos uma porcentagem tão pequena de pessoas que são fluentes na língua inglesa aqui no Brasil ainda, e isso está se expandindo, né? A gente vê esse movimento, essa vontade, né, de que cada vez mais a gente desenvolva e tirar esse mito, né? Esses traumas aí que, como o Eric disse que ele tem, né, que ele teve, sim, e outras pessoas, né, de que a língua inglesa é algo que está muito distante, eu não vou conseguir desenvolver. E através desses projetos, como que a Paula comentou, né, os alunos vão de repente desenvolvendo e eles nem percebem. Então fica natural, e isso é muito gostoso. É atrás disso que nós estamos, né? É essa a nossa missão educacional. E o desafio de tirar o inglês da caixa dentro de sala de aula. Eu queria que vocês contassem assim, do antes e pro agora, assim, o que vocês enxergam assim, que foi o mais desafiador, ou se a parte mais desafiadora ainda está por vir, né, na evolução do aprendizado. Vocês conseguem me passar essa diferença para o pessoal que está assistindo, acompanhando a gente agora, assim, como que era e como que é hoje? Como que vocês conseguem passar isso? Dentro do SESI, a gente tem tecnologias que ajudam a gente a trabalhar com a língua inglesa. Então, antes a gente não tinha essas tecnologias. A gente ia para o quadro, giz, e tentava mostrar para o aluno com aquele... Todo mundo fala que a professora de inglês sempre tem um radinho, né? Você lembra disso? Sim, para passar uma música, para passar algum texto em inglês. E aí isso, de novo, aí esse áudio de novo repete. Aí, então, assim, e a formação também, a criação de materiais didáticos foram mudando também, que trazem atividades diferenciadas. Esse mecanismo que o aluno tem que completar com o verbo to be. Sua completa lacuna, acabou. Então, agora ele vai ter que aprender o verbo to be e aplicar esse verbo to be de uma forma diferenciada. E isso faz com essa mudança do inglês torne assim, muito mais interessante do que antes de chegar com o seu radinho no quadro, no giz. Uhum. E também, por exemplo, você projeta as coisas, né? Projeta para o aluno no telão, aulas ou videoaulas. Lá no SESI também outras coisas que a gente faz, a gente usa os óculos virtuais. Então, por exemplo, um outro trabalho que eu fiz no SESI Verso, com um grupo de alunos. Levei todo mundo para conhecer o monumento do Stonehenge, os pais foram visitar e os alunos apresentando o que é o Stonehenge para quem nunca viu. Então eles fizeram um vídeo tipo de youtuber falando em inglês, explicando com a legenda para os pais que estavam visitando o SESI.
E depois convidavam os pais a usar esse óculos. Eu dei essa aula para eles, então eles ficaram encantados. Então, com a tecnologia que está muito em voga, você consegue despertar muito mais a curiosidade do seu aluno. E eu faço questão de usar mesmo as tecnologias para que eles possam falar, olha que legal, estou aqui no Stonehenge, ou eu estou aqui no meio da Times Square, entendeu? É uma aula que não parece ser uma aula para quem tem aquele pensamento antigo como eu, do que é uma aula de inglês. É muito diferente. Muito bacana. Thalita, queria que você... A gente já está chegando no nosso finalzinho do nosso bate-papo, né? Infelizmente. Passa rápido, né? Rápido. É gostoso quando a gente conversa sobre aquilo que a gente gosta muito, né? Thalita, eu queria que você desse, assim, qual o recado que você deixa, assim, para aquela pessoa que pensa em fazer inglês, que quer estimular o filho a aprender inglês de cedo? Qual que é o recado que você dá para essa pessoa? Lindo, Eric. Obrigada por essa oportunidade. Eu adoro falar sobre isso. Nunca é tarde demais para aprender. Se você é um adulto que acha que não pode aprender, vá atrás, você pode sim. Essas metodologias também agregam os nossos adultos, então até os 100, 102 anos, o nosso cérebro tem muita capacidade de aprender. Raul Seixas já dizia, né? Nós somos uma metamorfose ambulante. Então, vocês podem aprender. E para aqueles que têm filhos, que estão em desenvolvimento, também não importa a idade, existe algo na neurociência que nós também chamamos de neurônio espelho. Ele é algo que reflete o comportamento que eu estou enxergando. Então, se em algum momento você teve esse trauma, não repasse isso para o seu filho. Tudo aquilo que a gente repassa, principalmente os nossos filhos olham para a gente, né, se espelham muito em nós. Então, se em algum momento a gente demonstrar, eu me dei muito mal, foi terrível a minha experiência, o seu filho vai se apropriar disso e também não vai se interessar pela língua inglesa. Então, faça como meu pai fez lá atrás, esse exemplo que eu dou, né? Meu pai não falava inglês, mas ele quis investir em mim e ele me dava esse suporte. Então, criar aí um ambiente bilíngue, né? Criar um ambiente em casa mesmo. Quando for assistir um seriado, né? Assistir algum filme, vamos começar a assistir ele em inglês, criando, então, para que o nosso cérebro vá consolidando esses conteúdos. Então, tudo aquilo que a Paula e os professores de inglês estão ensinando em sala de aula pode ser consolidado em casa. Então, apropriem-se disso, comecem a colocar post-it em casa, busquem por vocabulário. Se vocês começarem a fazer uma lista, até uma coisa que eu fazia com os meus alunos e que eu convido muitas pessoas a fazerem ainda, depois, Eric, faça isso aí também, tá? Faz uma lista de palavras em inglês que você acha que você sabe. Então, você vai descobrir que você sabe muita palavra, porque elas já estão naturais no nosso vocabulário em português. Então, quando a gente vai descobrindo que a gente sabe mais do que realmente acha, você vai se animando com isso, né? Então, esse processo de consolidação, criando esse ambiente bem bacana em casa, e todo mundo... Exato, vai gerando confiança e todo mundo aprende junto, sabe? Então, começando a colocar ali alguns comandos, pega aquela frase que você fala todo dia, né? Do tipo, eu tô com sede. Como que eu falo isso em inglês? E aí você vai repetindo essa frase, em algum momento você vai estar falando ela com maior propriedade. Use seu professor, né? Então, existe uma frase que eu gosto muito, que diz assim, let the teacher be the instructor, but the parent can be the observer and the facilitator, que é uma frase de Beep Hubbard. Ele fala assim, deixe o professor ser o instrutor, mas os pais podem ser o observador e o facilitador, né? Então, para que vocês criem realmente isso, engajem ainda mais, e consolidem essa aprendizagem, né? Então, contem com o professor da escola, contem com qualquer pessoa aí que, de repente, saiba, e principalmente, contem com o seu filho que está aprendendo e vai se sentir muito motivado cada vez que ele ouvir que vocês estão interessados nessa aprendizagem junto com eles. Muito legal, Thalita. E você, Paulo, qual é o recado que você dá, principalmente, né, para as pessoas, para os pais de possíveis alunos, de futuros alunos, né? Aquele que não vai ser pai ainda, porque assim, o mundo está caminhando de uma forma muito rápida, muito globalizado, e o inglês não tem como ficar de fora disso. Né? Qual que é o recado que você dá? Eu vou copiar a Thalita. Gente, é a mesma coisa, é motivação. Você tem que motivar seu filho. Não fala que você não gosta de inglês. Motive-o.
Coloque, igual a Thalita falou, post-it, ou mostre coisas em inglês, traga um livro diferenciado em inglês, um caça-palavras em inglês, motive seu filho. Se você vê que ele está gostando muito de inglês, coloque ele numa escola, motive mesmo, não deixe essa chama apagar, porque o inglês ele é muito importante para a vida toda. Uma coisa a gente tem certeza que o aprendizado não vai ser em vão, que ele Nunca. vai usar pessoalmente, socialmente, profissionalmente, Sim, né? Isso aí é com certeza, né? O inglês aprendido nunca é perdido. Ô, gente, agradeço demais a participação sua, Paula. Obrigada, muito obrigado. eu que te Você agradeço. também, Thalita. Tudo de bom para vocês, sucesso, parabéns Obrigada. por tudo que vocês estão fazendo. A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente volta com mais edição do nosso Tem Futuro. Até lá. Rede 98 apresentou Tem Futuro. Se tem escola SESI e Senai, tem futuro.